Você já ouviu falar do retorno de Saturno? Bora que eu vou contar minha experiência com ele! Meu nome é Juliane, esse é o meu canal e se você sentiu conexão com a minha energia, esse conteúdo é pra você. E aí, você já ouviu falar do retorno de Saturno? Sabe quando ele acontece? Sabe por que esse assunto é importante? Quando nós nascemos, os astros e os planetas estão localizados de uma determinada forma. Se você já fez o seu mapa astral, você deve saber como estão os astros no dia que você nasceu. E cada astro, cada planeta tem um tempo diferente a contar aqui pelos nossos anos aqui na Terra, né? Tem um tempo diferente aí de rotação e de movimento. Saturno leva, em média, 28 a 29 anos e meio para dar uma volta completa ao redor do Sol. O que significa que ele leva esse tempo para estar exatamente onde ele estava no céu quando a gente nasceu, no momento do nosso nascimento. Inclusive, para a astrologia, é com 29 anos que a pessoa realmente começa a vida adulta dela. 29, 30, né? Vai depender aí do retorno de cada uma. Mas é depois de passar por esse primeiro retorno de Saturno, né? Como isso acontece mais ou menos a cada 28, 30 anos, nós passamos aí por pelo menos dois, né? Com 30, com 60... Com 90 dá para passar super bem também, a gente está envelhecendo cada vez mais, morrendo cada vez mais tarde. E pessoas aí centenárias, né? Se chegar aí até os 120 anos, ainda passam por ele numa quarta vez. Mas vamos lá, o que ele traz de influência para nós? Por que é importante saber disso? Quando ele está fazendo esse movimento, quando ele está se aproximando de novo do eixo onde ele estava quando a gente nasceu, mexe com as nossas emoções e com os nossos questionamentos. Pode perceber que é muito comum uma certa afobação quando tá chegando perto dos 30. Será que eu quero ter filho? Será que eu não quero? Será que eu vou me casar? Será que eu não vou? Será que essa é a carreira mesmo que eu quero seguir? Será que eu fiz o curso certo? Para onde será que eu vou? Todos esses questionamentos que se você ainda não passou, eu sinto muito, mas você vai passar. Não que eles aconteçam somente no retorno de Saturno, mas no retorno eles são intensificados. Mas existe um lado muito bom nisso. Ele acaba te dando um impulso para você fazer diferente, para ter coragem de mudar, para ter coragem de ter uma vida nova. Por exemplo, se esses questionamentos aparecem na área da carreira, é coragem para começar um novo curso, é coragem para mudar completamente de carreira, é coragem para se arriscar, de repente empreender, sabe? Pode ser que esses questionamentos sejam mais na saúde, pode ser que sejam no relacionamento, né? É muito comum também que essa fase, por mexer tanto com a pessoa, que até o relacionamento, de repente, se ela namora, é casada, seja um pouco estremecido por essas dúvidas, por essas cobranças, né? Por esses questionamentos todos. Mas é se agarrar ao que tem de bom, que é o impulso do novo, o impulso de coragem, os aprendizados, né? Sempre que, ou quase sempre, que a gente passa aí por uma avalanche de emoções, né? E de situações, até mesmo na vida, né? No externo, não só no interno, traz também aí muitos aprendizados, né? Muitas formas diferentes de repente encarar os problemas, de encarar os desafios do dia a dia. E isso é uma coisa que o retorno de Saturno, pelo menos para mim, trouxe muito. Infelizmente, mesmo já ouvindo falar sobre o retorno de Saturno, eu sabia que eu estava passando pelo retorno de Saturno, mas eu não entendia exatamente o que isso queria dizer, o que isso de verdade afetava na minha vida, eu não tinha muito consciência disso. Eu fui ter interesse em fazer meu mapa astral, entender um pouco mais sobre isso, esse ano, né? Na verdade, ano passado, 2020. Eu vou deixar, inclusive, 2 sites aqui para vocês que são bem confiáveis, que tem um mapa que, inclusive, os próprios astrólogos, quando
fazer o mapa astral, vão fazer a leitura, né, do mapa astral dos seus clientes, imprimem por esses dois sites, então eles são muito confiáveis. E assim, gente, o que os sites mostram? O mapa e a legenda. Pra gente que não é astrólogo, não vai fazer muito sentido. Mas o que eu digo pra você? Vai estudando. Se você não tem como fazer o investimento com o astrólogo mesmo para leitura do mapa agora, vai estudando. Tem muito conteúdo no YouTube. Inclusive eu vou deixar aqui também um canal que ele tem bastante conteúdo. Ele tem até um livro digital para você aprender a ler seu próprio mapa. E assim, aí você vai entendendo das casas, dos planetas, do ascendente, dos seus pontos de atenção. Tudo isso são coisas que você consegue você mesmo ir estudando. E eu acho até mais interessante, porque aí quando você for fazer a sua leitura do mapa com o astrólogo, você já vai ter dúvidas para tirar, né? Você consegue tirar dúvidas, você já vai conseguir perguntar algumas coisas que ficou um pouco mais difícil de entendimento. E aquilo que você já sabe, né, que você já conseguiu estudar ali sozinha, ele nem precisa se aprofundar. Então acaba que esse atendimento vai ser ainda mais profundo, porque vai ser justamente nas suas dúvidas, nas suas questões. Então eu acho super válido já imprimir, já ter noção de como que tá o seu mapa, antes até de ir fazer a leitura realmente com o astrólogo profissional, que também é indispensável, gente. Fazer essa leitura com o astrólogo vai fazer toda a diferença, inclusive, pelo menos assim, na minha vida, é um investimento no autoconhecimento também. Inclusive, vai ter um vídeo aqui sobre autoconhecimento, sobre terapia, fica ligadinho no canal. Saturno, no meu mapa, está localizado na casa 6. A casa responsável por trabalho, saúde, rotina, bem coisas assim, preocupações que crescem um pouco na vida adulta. E foi exatamente a área mais afetada na influência do retorno de Saturno na minha vida. Inclusive, isso é muito interessante de você fazer. Vamos supor que você já tem mais de 30, já passou pelo retorno de Saturno. Vai lá no seu mapa e observa onde ele está localizado e lembra como foi os seus 28, 29 anos, se aquilo ali realmente faz sentido para você. Porque se fizer... Meu Deus do céu, vai embora. Porque se fizer sentido, vai ser ainda mais interessante você observar o seu mapa como um todo, como um autoconhecimento. Eu ter ido atrás desses conhecimentos agora, né, quando eu já tinha passado por tudo isso, agora na vida adulta, com o autoconhecimento já muito desenvolvido, foi muito importante, porque me deu ainda mais credibilidade para aceitar que aquilo ali diz muito sobre mim e usar aquilo ali realmente como uma bússola, né? Como um entendimento maior, né? De repente olhar ali os meus pontos de atenção e perceber que por aquele caminho ali pode ser que eu tenha problemas, que por ali tem mais a ver com o todo, olhando para minha pessoa, olhando para mim de acordo com a astrologia. Então eu acho muito importante, antes de qualquer coisa, quando você fizer o seu mapa, quando você começar a estudar sobre isso, olhar a sua vida daqui para trás. Se daqui para trás fizer sentido, né, e você vê que tudo se encaixou, que realmente diz muito sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, sobre a carreira que você escolheu, se fizer sentido, daqui para frente você vai conseguir confiar ainda mais. Diquinha. Inclusive, eu resolvi fazer esse vídeo porque foi muito difícil fazer o vídeo falando de 2019, né, de como eu trabalhava em 2019. Eu acho até que algumas coisas ficaram um pouco confusas até pra mim, quando eu fui ali assistir para editar o vídeo. E eu percebi que seria importante falar isso, né, que na verdade o que acontece à nossa volta, gente, é sempre um reflexo do que tem dentro da gente, sempre. E isso eu já sabia quando estava passando por tudo aquilo. Mas ter conhecimento, por exemplo, se eu já soubesse que Saturno estava justamente na casa 6, de repente eu teria pegado mais leve, eu teria olhado com mais atenção, eu não teria sofrido tanto, sabe? Por coisas que não estavam ao meu alcance serem resolvidas, ou não pelo menos naquele momento. Então, teria me poupado aí uns momentos de angústia. Não significa que teria sido fácil, isso é importante falar. Mesmo que você já saiba onde está no seu mapa, mesmo que você já esteja
muito bem preparado para o seu retorno de Saturno. Mesmo assim, por uns perrengues você vai passar, os questionamentos vão vir à tona. Por exemplo, se eu tivesse consciência disso, eu não teria abandonado terapia, meditação, coisas que faziam bem para mim. Pelo contrário, eu teria dado ainda mais atenção, porque eu sabia que naquele momento e para aquela área era o que eu estava precisando naquela fase da minha vida. Em 2019 eu tinha 28 anos e foi justamente no segundo semestre, com 28 anos e meio, que o calo apertou, que eu comecei a sofrer. E algumas das coisas, eu até anotei aqui, vou pegar. Eu anotei aqui 4 pontos que foram, assim, os pontos principais que eu acho que mais me jogaram de verdade no fundo do poço e depois eu consegui me reerguer, que foi depressão. Hoje eu sei que no segundo semestre de 2019 eu estava depressiva, apesar de na época eu não ter me atentado a isso. As minhas sombras foi assim, para onde eu olhava eu tinha que lidar com as minhas próprias sombras. Isso foi muito, muito intenso no segundo semestre de 2019 e até o começo de 2020 também. Julgamentos foi uma coisa que eu tive que trabalhar, que eu fui obrigada a trabalhar e trabalhei muito e na verdade eu só fui refletir sobre isso quando toda aquela avalanche de emoções já tinha passado. Mas eu comecei a enfrentar os meus julgamentos, o auto-julgamento, também o julgamento dos outros, das coisas, né, de tudo que havia ao meu externo, foi também nessa época. E o que veio depois de toda essa avalanche, de toda essa dificuldade, que foi o finalmente deixar fluir. Eu quero falar um pouquinho mais sobre cada um desses pontos e eu acho que é importante, até porque de repente você se identifica, você pode, talvez esteja passando por algumas dessas situações, não necessariamente por causa do retorno de Saturno, e ouvir alguém falando pode te ajudar a identificar em você e aí fica mais fácil até de você procurar ajuda, tá? Então eu vou deixar para um segundo vídeo, eu vou falar melhor sobre isso num outro momento, para esse aqui não ficar enorme, porque ele já deve estar gigante. Obrigada pela companhia até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!